Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Levavam a sepultar um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Caros católicos, a cena em Naim é já bem conhecida por todos nós. Duas multidões se encontram, uma que segue a morte e outra que segue a vida. A misericórdia e a bondade de nosso Senhor são notáveis nessa cena. Ressuscita o jovem, o adolescente, o termo usado em latim é adolescente, ele ressuscita o jovem sem que a mãe o peça, por pura bondade realmente. Bondade tão característica de nosso Senhor. Diante disso e dessa bondade dos milagres, sabiam que com nosso Senhor era o próprio Deus que visitava o seu povo. E assim é a reação no final dessa cena evangélica. Todavia, aprofundemos um pouco mais nessa cena comovente. Sim, estamos diante de um defunto sendo levado para a sepultura. Esse defunto significa a alma sendo levada para a sepultura, isto é, para o pecado mortal ou ainda para o inferno. O defunto está sendo conduzido por outros, claro. A alma é conduzida às vezes suavemente ao pecado por outros. Claro, a nossa alma vai ao pecado também pelas suas próprias paixões, mas ajudada pelos outros. Ninguém se condena sozinho, nem se salva sozinho. O defunto do Evangelho é então um jovem levado ao sepulcro por outros, pelas más companhias, pelo mau ambiente, pela moda, pelas más diversões, pelas más leituras ou pelos maus entretenimentos de um modo geral. Às vezes, aqueles que nos conduzem ao sepulcro da nossa alma, a condenação, agem de modo ainda mais sutil. Às vezes, os que nos conduzem ao sepulcro não são pessoas más ou de má índole e nem têm a intenção de nos prejudicar, mas são pessoas que terminam nos dissipando pouco a pouco do único necessário que é a nossa vida de união com o nosso Senhor. Às vezes, os que nos conduzem ao sepulcro são pessoas que têm as mesmas convicções católicas de fundo que nós, mas com as quais não tratamos do que realmente importa. Ficamos com essas pessoas no superficial, no engraçado, no curioso, no natural, fazendo meramente um social. Pouco a pouco, sem conversarmos sobre as coisas de Deus, nossa alma vai se dissipando sutilmente. Não são as conversas pecaminosas, mas as conversas inúteis sobre as últimas novidades e curiosidades que se tornam conhecidas por meio da internet, por exemplo, e que vão nos afastando de Deus. Às vezes, não é a diversão em si mesma ruim que nos leva ao sepulcro, mas a frequência de uma diversão boa e que vai se tornando essa frequência cada vez maior ao ponto de se tornar o centro da nossa vida. Às vezes continuamos nossas orações e práticas de piedade, mas continuamos mais externamente do que internamente. O centro da nossa alma já não é mais nosso Senhor, mas simplesmente a recreação natural. Vamos ocupando o vazio espiritual com coisas superficiais, com os encontros que se multiplicam, por exemplo. Devemos ter cuidado, caros católicos, para onde pende realmente a minha alma. Ela pende para a união com Deus em uma vida de recolhimento interior, mesmo em meio às atividades necessárias do dia a dia,
ou ela pende para as atividades externas que me fazem pouco a pouco esquecer a presença de Deus, que me fazem perder pouco a pouco a intimidade com nosso Senhor. Reflitamos um pouco, uma só coisa é necessária, a vida de união com nosso Senhor. Esse defunto era um jovem, com aquilo que caracteriza a juventude de um modo geral. Uma alma ainda imatura, inconsiderada, mais sujeita a se deixar levar pelos acontecimentos da vida, sem estar firme em Deus, sem estar firme nas virtudes, mas sujeita a se deixar levar sutilmente ou não ao sepulcro. De fato, são sobretudo os jovens que mais facilmente se deixam levar ao pecado pelos outros, ou que se deixam levar a essa dissipação da alma. Todavia, atenção, infelizmente, há muitos adultos com almas de jovem. Propriamente, não é uma vantagem. Infelizmente, quantos adultos que já deveriam ser formados solidamente na escola de Nosso Senhor, guardam ainda a alma de adolescente, imatura, dissipada, procurando preencher o vazio espiritual. Às vezes são pais e mães de famílias, mesmo numerosas, às vezes sacerdotes. Não olhemos para os outros com a nossa imaginação. Somos nós mesmos de quem falamos. Almas de adolescente volúveis que caminham para a morte. Não falamos, claro, daquela juventude de alma que é alegrada por Deus e que citamos no início de cada missa. Não falamos dessa boa juventude madura que vem da nova criatura restabelecida na graça, a juventude do homem novo estabelecido nas virtudes. Mas falamos dessa juventude que é uma imaturidade espiritual que tende a preencher o vazio espiritual com atividades exteriores desnecessárias, sobretudo de diversão, para não ter que se ocupar com Deus em última instância. Esse adolescente tinha uma mãe viúva e que chorava a perda de seu filho. Essa mãe que chora é Nossa Senhora e é a Igreja. Nossa Senhora é como viúva de seu divino Filho, se assim podemos ousar dizer. E a Igreja é viúva de seu divino Esposo. A mãe que tudo deu e dá aos seus filhos, que opera tudo pela salvação da alma dele. Essa é Nossa Senhora, essa é a Igreja. Ainda assim, o filho morre levado pelos outros, às vezes sutilmente. E vejam que Nosso Senhor age por amor a essa mãe, a essa viúva. É por amor a ela que Nosso Senhor vai ressuscitar o jovem. É por Nossa Senhora e pela Igreja que Nosso Senhor vai ressuscitar a nossa alma, dando-nos novamente a vida da graça. Nosso Senhor toca então o caixão. Aqueles que levam o jovem defunto param. Nosso Senhor, evidentemente, é onipotente. A sua bondade é maior que a nossa maldade, sua bondade é infinitamente maior que a nossa maldade. Nosso Senhor toca o caixão. Nosso Senhor toca a nossa alma pelos sacramentos. Nosso Senhor toca a nossa alma com tantas graças. Nosso Senhor toca a nossa alma parando-a no caminho para a morte eterna, também iluminando a nossa inteligência. Nosso Senhor toca a nossa alma pelos bons livros, por boas palavras que ouvimos de alguém. Nosso Senhor toca a nossa alma e a ressuscita, tirando-a do pecado, fazendo-a acordar para não mais ser levada para o sepulcro, sutilmente ou não. Levantemo-nos, caros católicos, tenhamos receio e glorifiquemos a Deus que nos visitou e nos visita e vive conosco no tabernáculo, no sacrário. Levantemo-nos e procuremos não mais cair, não mais pecar, não mais nos deixar levar
pelos outros, não mais nos deixar levar pela dissipação, não mais esquecer que devemos estar sempre unidos a Cristo em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras. Ele é o centro, Ele é o único necessário. Amemos, caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.